Olá, tudo bem? Tudo certo por aí? Por que Deus parece ter amado apenas os judeus no passado? É hora de vocês obedecerem estritamente a minha voz e guardarem fielmente a minha aliança, então certamente se tornarão minha propriedade especial todas, dentre os outros povos, pois toda a terra me pertence. E vocês mesmos se tornarão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Os mais de 2,5 milhões de pessoas que se reuniram aos pés e ao redor do Monte Sinai em uma manhã de 1513 a.C., era um povo privilegiado. Não apenas viram a presença de Deus manifestada visualmente de forma aterrorizante, mas também ouviram que eles, dentre todos os povos da terra, tinham sido escolhidos por Deus para ser o seu povo, uma possessão especial. Eles carregariam seu nome, manteriam sua adoração na terra e seriam governados por suas leis. Este povo, o povo de Israel, tornar-se-ia assim uma nação santa. Esse privilégio seria deles desde que obedecessem a todos os mandamentos e instruções que Deus Todo-Poderoso, Jeová, lhes deu. De acordo com o pacto firmado no Monte Sinai, era bilateral, visto que algo era exigido de ambas as partes. Da parte de Deus, ele faria dessas pessoas o seu povo e as abençoaria, desde que cumprissem a sua parte do acordo. E a sua parte era ser obediente a ele. Se não cumprissem a sua parte, ele não era obrigado a cumprir a sua. E quando Moisés desceu do topo do Sinai e informou o povo sobre os mandamentos de Deus, todos os presentes expressaram a disposição de fazer o que ele exigia deles. Então Moisés veio, chamou os homens mais idosos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que Deus lhe havia ordenado. Depois disso, todo o povo respondeu unanimemente, dizendo: tudo o que Deus, Yahvé, falou, estamos dispostos a fazer. Imediatamente Moisés levou as palavras do povo a esse Jeová, a esse Deus, a esse poderoso Senhor onipotente. Está em Êxodo capítulo 19, versículo de 7 a 9. Visto que concordaram em ser obedientes, Jeová, Deus, Yahvé, passou a dar-lhes uma lei justa pela qual deveriam ser guiados. Esta era a famosa aliança da lei, ou a lei mosaica. Depois que o povo ouviu a lei e concordou em fazer tudo o que ela exigia deles, Moisés escreveu as palavras e aspergiu o documento escrito com o sangue de animais. Êxodo capítulo 24, de 3 a 8. Esse procedimento validou a aliança. Casou o povo com Deus e Deus com o povo. Isto é, a colocou em vigor e a tornou juridicamente vinculativa. Pois onde há aliança, deve-se providenciar a morte do homem que faz a aliança. Pois uma aliança é válida quando há vítimas mortas, visto que ela não dura enquanto o homem que faz a aliança vive. Portanto, nem mesmo a aliança anterior foi inaugurada sem sangue, pois quando Moisés havia anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de touros e bodes com água, lã, escarlate, isopo, e aspergiu tanto o livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos impôs como um fardo. Hebreus capítulo 9, versículo 16 a 20. Vítimas, animais, tomaram o lugar de Moisés, o mediador desse pacto. Desta forma, o sangue de animais substituiu o seu próprio sangue na legislação do pacto da lei
e na sua efetivação. Por meio desse acordo ou pacto, os israelitas tornaram-se uma nação com Yahvé, Deus, como o seu rei. Seus mandamentos formaram seu conjunto de leis. Isso os tornou um povo único, totalmente diferente de todas as outras nações. Nenhuma outra nação da terra tinha um relacionamento tão próximo com o Criador da humanidade. Eis que faço um pacto. Diante de todo o teu povo farei coisas maravilhosas que nunca foram criadas em toda a terra, nem entre todas as nações, e todos os povos entre os quais estás verão verdadeiramente a obra de Deus, pois é uma coisa terrível o que estou fazendo contigo. Êxodo, capítulo 34, versículo 10. Durante os anos que se seguiram a esta memorável assembleia no Monte Sinai, Yahvé, Deus, realizou muitos milagres para este povo. Não só seus sapatos e roupas não se desgastaram durante os 40 anos de peregrinação no deserto, como também receberam milagrosamente alimento na forma de maná. Isso está lá em Deuteronômio 29, 5 e Salmo 78, versículo 24. Quando enfrentaram os exércitos de nações inimigas, Deus lutou por eles, dando-lhes a vitória. Ele os ungiu, os guiou a uma terra desejável e deu a eles como seu território. Manteve contato com eles por meio de profetas, lhes revelou eventos futuros. Estas e muitas outras maravilhas foram feitas por eles. Por centenas de anos, Deus reconheceu os israelitas como seu povo escolhido. Nenhum outro povo durante esse tempo desfrutou desta distinção única. Nenhum outro viu diante de seus olhos as maravilhas que a nação de Israel viu ou ouviu, as coisas que aquela nação ouviu. Acaso algum outro povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouvistes e sobreviveu? Ou procurou Deus vir e tirar uma nação do meio de outra nação por meio de provações, por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de guerras, por meio de mão forte, por meio de braço estendido e por meio de um grande temor, como tudo que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito diante dos teus olhos? De todas as famílias da terra, somente vós outros vos conheci. Deuteronômio capítulo 4, versículo 33 e 34, e também podemos ver isso em Amós capítulo 3, versículo 2. Devido a essa história de favor divino, muitos cristãos acreditam que Deus está apoiando o retorno atual dos judeus à Palestina. Eles acreditam que o estabelecimento do Estado de Israel em 14 de maio de 1948 veio de Deus. Eles também acreditam que os últimos dias os judeus retornariam à sua terra natal em descrença em relação a Cristo e então se converteriam quando ele aparecesse. Não há apoio para esta visão na Bíblia. O próprio Jesus disse que os judeus não receberiam nenhum sinal, exceto o de Jonas, que por parte de 3 dias esteve com alguém aprisionado em um túmulo. Eles receberam seu sinal quando Jesus foi ao túmulo e então ressuscitou no terceiro dia. Visto que este era o único sinal que lhes seria dado e não os convenceu e converteu, como se pode dizer que eles receberão outro sinal que realizará o que esse primeiro sinal não realizou? Existem muitas profecias que falam do retorno dos judeus à sua terra natal, mas essas profecias não se cumpriram no moderno Estado de Israel. Elas se cumpriram mais que 500 anos antes de Cristo, quando um remanescente judeu retornou da Babilônia para reocupar o local desolado de Jerusalém. Isso foi em 537 antes da era cristã, 70 anos depois de Jerusalém ter sido transformada em um monte de ruínas pelos poderosos exércitos babilônicos.
Vale ressaltar que a sua terra não teria sido devastada pelos invasores pagãos se tivessem cumprido sua parte do acordo feito no Monte Sinai. Ele os guiou a uma terra desejável e deu a eles como seu território. Manteve contato com eles por meio de profetas, lhes revelou eventos futuros. Esses e muitas outras maravilhas foram feitas por eles. Por centenas de anos, Deus reconheceu os israelitas como seu povo escolhido. Nenhum outro povo, durante esse tempo, desfrutou desta distinção única. Nenhum outro tempo desfrutou dessa distinção única. Nenhum outro viu diante de seus olhos as maravilhas que a nação de Israel viu ou ouviu, as coisas que aquela nação ouviu. Acaso algum outro povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo como tu ouvistes e sobreviveu? Ou procurou Deus viu e te tirar uma nação do meio de outra nação por meio de provações, por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de guerras, por meio de mão forte, por meio de braço estendido e por meio de grande temor, como tudo que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito diante dos teus olhos? Todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci, diz Deus em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 33 e 34, e também em Amós 2, capítulo 3, versículo 2. Devido a essa história de favor divino, muitos cristãos acreditam que Deus está apoiando o retorno atual dos judeus à Palestina. Eles acreditam que o estabelecimento do Estado de Israel em 14 de maio de 1948 veio de Deus. Eles também acreditam que nos últimos dias os judeus retornariam à sua terra natal em descrença em relação a Cristo e então se converteriam quando ele aparecesse. Não há apoio para esta visão na Bíblia. O próprio Jesus disse que os judeus não receberiam nenhum sinal, exceto o de Jonas, que por partes de 3 dias esteve como alguém aprisionado em um túmulo. Eles receberam o seu sinal quando Jesus foi ao túmulo e então ressuscitou no terceiro dia. Visto que este era o único sinal que lhes seria dado e não os converteu, como se pode dizer que eles receberão outro sinal que realizará o que este primeiro sinal não realizou? Existem muitas profecias que falam do retorno dos judeus à sua terra natal, mas essas profecias não se cumpriram no moderno Estado de Israel. Elas se cumpriram mais que 500 anos antes de Cristo, quando um remanescente judeu retornou da Babilônia para reocupar o local desolado de Jerusalém. Isto foi em 537 a.C., 70 anos depois de Jerusalém ter sido transformada em um monte de ruínas pelos poderosos exércitos babilônicos. Vale ressaltar que a sua terra não teria sido devastada pelos invasores pagãos se tivessem cumprido a sua parte no acordo feito no Monte Sinai. Eles não cumpriram a promessa de fazer tudo o que Yahvé havia ordenado. Repetidamente violaram as leis divinas que os governavam. Mas, embora fossem frequentemente punidos com a entrega aos seus inimigos, não mantiveram sua adoração pura e imaculada. O desastre que os mergulhou nos 70 anos de desolação babilônica de Jerusalém e Judá foi predito com muita antecedência pelo profeta Jeremias, que disse: E o Senhor vos enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, ainda que não tenhais ouvido, nem inclinado os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos, peço-vos cada um do seu mau caminho e da maldade das vossas ações, e habitareis a terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de eternidade a eternidade, e não andareis após outros deuses, não os servireis, e para vos prostardes diante deles,
e não me provocareis a ira com as obras das vossas mãos, e não vos farei mal. Contudo, não me ouvistes, diz o Senhor, para me provocardes a ira com as obras das vossas mãos, para vosso próprio mal. Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e trarei, eu os destruirei totalmente contra essa terra, contra todos os seus moradores e contra todas as nações ao redor dela. E os destruirei totalmente e farei deles um objeto de admiração, de assobio e de desolação perpétua. E toda essa terra se tornará uma desolação e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Jeremias capítulo 25, de 4 a 7, 9 e 11. Quando esse período de desolação terminou, um remanescente dos judeus retornou à sua terra natal para reconstruí-la. Como Deus havia mantido a terra livre de habitantes humanos e animais domesticados, eles retornaram a um território desabitado. Mas esse não é o caso com o movimento moderno dos judeus para a Palestina. Nem há paralelo em sua motivação para o retorno. O remanescente que deixou a Babilônia não retornou em desgraça, mas sim em fé. Eles eram dedicados à adoração a Yahvé e queriam restabelecê-la em sua terra natal, desolada. No entanto, esse não é o caso com os retornados modernos. Eles não vão à Palestina para reviver a adoração imaculada a Yahvé ou para reconstruir seu templo. Mesmo que quisessem reconstruir o templo no local divinamente designado, não poderiam fazê-lo, pois ali se ergue uma mesquita muçulmana. Eles também não possuem um sacerdócio autorizado. A destruição dos registros geográficos de 70 depois de Cristo impossibilita que os judeus modernos restabeleçam o sacerdócio arônico para o exército dos deveres sacerdotais exigidos pela lei mosaica. A República de Israel recebeu sua existência dos poderes deste mundo e buscou do sistema mundial de coisas. Isto é contraditório, é contrário às instruções que Deus deu aos antepassados de Israel. Ele lhes disse que para não buscarem ajuda no Egito, que é um símbolo do mundo. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e confiam em cavalos, e confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atendem para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Isso está em Isaías, capítulo 31, versículo 1. Em vez de depender de carros e cavalaria, o moderno Estado de Israel está se apoiando em tanques, aviões, jato, colunas monitorizadas e similares. Ignora o propósito de Deus de dominar esta terra por meio do seu próprio governo e do rei que ele escolheu. Assim como Israel rejeitou aquele rei no primeiro século e escolheu César, Israel o rejeita neste século, no século XXI. Portanto, é um erro pensar que o retorno atual dos judeus à Palestina tenha o apoio de Deus. Quando a nação de Israel falhou em aproveitar a oportunidade final de Deus para obter a sua aprovação e se tornar um reino de sacerdotes, ele os rejeitou. Os israelitas não apoiam mais, não podiam mais contar com seu favor como povo escolhido de Deus. Eles falharam em cumprir o acordo nacional feito no Monte Sinai. Eles deixaram de manter a adoração imaculada a Deus e, em vez disso, permitiram que as traições
e as filosofias humanas o corrompessem. Eles não receberam aquele que Deus havia prometido enviar, mas o rejeitaram e aceitaram César em seu lugar e instigaram sua morte violenta. Por essas razões, eles foram rejeitados e não eram mais a nação santa de Deus. Sua casa material de adoração foi abandonada por Deus, exatamente como Jesus disse que seria. Jerusalém, Jerusalém, assassina dos profetas e apedrejadora dos que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vejam, a casa de vocês ficou abandonada. Mateus capítulo 23, 37 e 38. A prova de que eles haviam sido deixados para trás veio com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ocasião em que o templo foi destruído pela última vez. A adoração a Yahvé não poderia mais ser realizada no local em que ele havia escolhido e da maneira especificada na aliança da lei. Em 136 a.C., o imperador romano Adriano dedicou um templo a Júpiter Capitolino no local do templo, e então em 691 a.C., Abd-Malak construiu uma mesquita maometana no local. Esta mesquita, o domo da rocha, ainda permanece. Deus concedeu o seu favor a uma nova nação composta não de israelitas carnais, mas de israelitas espirituais. Estes manifestaram a fé de Abraão, uma fé que o Israel carnal não demonstrou. Eles são os verdadeiros filhos de Abraão e têm maior direito às promessas feitas a Abraão do que os homens que apontam para laços carnais com aquele patriarca. Todavia, não é como se a palavra de Deus tivesse falhado, pois nem todos os que procedem de Israel são verdadeiramente israelitas, nem são todos filhos por serem descendência de Abraão, mas aquele que será chamado teu descendente será por meio de Isaque, isto é, os filhos na carne não são verdadeiramente filhos de Deus, mas os filhos por meio da promessa são contados como descendência. Isso está em Romanos, capítulo 9, versículo de 6 a 8. Isso significa que os judeus naturais não podem apontar conexões carnais com Abraão como prova de que são descendência de Abraão. Lembre-se de que Ismael era filho de Abraão, segundo a carne, mas foi rejeitado. Fica claro, então, que é necessário mais do que laços carnais e circuncisão carnal. Deve haver fé e circuncisão do coração. Moisés deixou isso claro quando disse: devem circuncidar os prepúcios dos seus corações e não ser de dura cerviz. O apóstolo Paulo comentou sobre o mesmo ponto, pois não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é interiormente, e a sua circuncisão é do coração, pelo Espírito, e não por um código escrito. Romanos capítulo 2, de 28 a 29. A nova nação que leva o nome do Senhor passa por esse tipo de circuncisão. Seu povo é judeu no verdadeiro sentido da palavra, pois traz louvor a Deus por meio da sua fé e obediência. Eles são um contraste direto com o Israel carnal, que seguiu um proceder de desobediência e teimosia desde que deixou o Monte Sinai. Deus começou a escolher homens para essa nova nação em 29 depois de Cristo. Hoje apenas um remanescente da nação ainda vive na terra. Durante 7 anos após Cristo ter iniciado seu ministério cristão, o convite para se tornarem membros dessa nação de israelitas espirituais
foi estendido exclusivamente aos judeus carnais. Devido ao respeito colocado em seu nome acima dos judeus naturais e as promessas que ele havia feito aos seus antepassados, Deus aos judeus a primeira oportunidade de se tornarem filhos espirituais de Abraão, como o convite lhes foi estendido por meio de Cristo na fé, foi posta à prova. Se tivessem fé nas promessas de Deus dadas por meio de Moisés e dos profetas, aceitariam Cristo como ele era. Eles o reconheceriam como o grande profeta de Deus, que Deus disse que viria quando prometeu a Moisés: eu lhe suscitarei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, verdadeiramente porei as minhas palavras em sua boca e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Deuteronômio 18:18. Cristo lhes disse claramente: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. João capítulo 5:46. Mas a nação judaica não exerceu a fé necessária. Aqueles nesta nação, com a sua autojustiça, achavam que poderiam obter o favor e as bênçãos de Deus por meio das obras da lei. Sua autojustiça os cegou para o fato de que Abraão recebeu a aprovação de Deus por causa de sua fé. É a fé que traz justificação aos olhos de Deus, não as obras da lei. Além disso, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, pois o justo viverá pela fé. Por que então a lei? Ela foi acrescentada para tornar manifestas as transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa foi feita. Mas quando o descendente prometido apareceu, a nação se recusou a recebê-lo, apesar dos milagres que ele realizou diante dos olhos deles e das palavras de sabedoria que ele proferiu. No entanto, um remanescente da nação exerceu fé. Esses que o fizeram foram os primeiros a se tornar israelitas espirituais e os primeiros a serem introduzidos em uma nova aliança ou acordo com Deus. Foi uma aliança que substituiu a aliança feita no Monte Sinai, dada aos israelitas como guia até a chegada da semente prometida. Jeremias predisse que essa nova aliança seria diferente. Em vez de ser escrita em tábuas de pedra, seria colocada nos corações. Jeremias capítulo 31, versículo 31. O renascimento da nação judaica que exerceu fé introduzida nesta nova aliança. Aqueles deste remanescente experimentaram a circuncisão do coração. O desejo de seus corações era obedecer a Deus em tudo o que ele exigia deles. Eles tinham uma motivação interior que os levava a fazer o que era certo aos seus olhos, com um conhecimento preciso que haviam adquirido da palavra escrita de Deus e com este desejo de fazer a vontade de Deus. Eles não precisavam mais de uma lei cheia de mandamentos negativos, dizendo-lhes o que não deveriam fazer. Portanto, quando a nova aliança foi inaugurada no Pentecostes, no ano de 33 depois de Cristo, a antiga aliança da lei dada no Monte Sinai não era mais vinculativa para eles. Ela havia sido abolida. Cristo havia completado seu propósito, assim como aconteceu com a antiga aliança, aconteceu com a nova aliança. Era preciso um sacrifício para validá-la. No entanto, ela foi validada com algo melhor do que sangue animal. Foi validada com o sangue vital perfeito de Cristo. Isso tornou a nova aliança superior à antiga. Era superior também porque tinha um sacerdócio superior, um mediador perfeito e promessas superiores. Mas agora Jesus obteve um serviço público tanto mais excelente, de modo que ele é também mediador de uma aliança correspondentemente superior que foi legalmente estabelecida com base em promessas superiores. Hebreus capítulo 8, versículo 6.
Agora, essas pessoas trazidas a essa aliança são o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira semente de Abraão. A promessa feita a Abraão, registrada em Gênesis 22, 17 e 18, aplica-se a eles e não aos descendentes carnais de Abraão, que como nação não ouviram a Deus e não demonstraram fé e a obediência àquele patriarca. A promessa prediz como eles seriam associados à principal semente de Abraão, Jesus Cristo, como uma família real. Como não era da vontade de Deus revelar nos dias de Abraão o número de pessoas que formariam Israel espiritual, ele o deixou como um número indefinido. Não foi revelado. Ele disse: certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. Assim como as estrelas e a areia não podem ser contadas, o Israel espiritual era incontável porque Deus ainda não havia revelado o seu número. Somente após a inauguração da nova aliança, esse segredo foi revelado. O número está registrado para nossa informação no Apocalipse 14:1. Ali, os israelitas espirituais são descritos e retratados como a principal semente. Cristo Jesus no Monte Sião Celestial. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam na testa escrito o nome dele e o nome de seu pai. Assim, o Israel espiritual consiste em apenas 144.000 membros sobre o sumo sacerdote Cristo Jesus. Somente estes são introduzidos na nova aliança e formam uma nova nação que leva o nome de Javé. O favor de Deus agora repousa sobre esta nova nação e não sobre o Israel natural. Mas a rejeição da casa nacional do culto judaico não significa que os judeus individualmente não possam entrar no favor de Deus. A rejeição daquela nação não significa a rejeição de todos os indivíduos dentro dela, pois um remanescente da nação exerceu fé e foi introduzido na nova aliança. Romanos capítulo 9, 27. Assim como esse remanescente obteve o favor de Deus exercendo a fé nele e em seu filho, os judeus individualmente hoje podem obtê-lo pelos mesmos meios. Eles devem reconhecer que Deus substituiu a antiga aliança da lei por uma nova e melhor aliança. Devem reconhecer seu sacrifício superior à humanidade de Cristo e o que o pecado herdado de Adão é permanentemente purificado por seu sangue. Deve reconhecer Cristo como o Rei designado por Deus e o Israel espiritual como o verdadeiro Israel de Deus. Em outras palavras, os judeus individualmente podem obter o favor de Deus da mesma forma que os não-judeus. Em vista do que consideramos, é evidente que Israel carnal não ocupa uma posição favorável aos olhos de Deus. Em vez de ser sua nação santa, ele a rejeitou, abandonou por causa de sua teimosia, desobediência e rejeição aos seus atos de benevolência. O Israel que ocupa uma boa posição aos seus olhos é o Israel espiritual, porque aqueles escolhidos para formar o Israel espiritual demonstraram a fé e a obediência de Abraão, eles são os verdadeiros filhos de Abraão. Portanto, não é o Israel carnal, mas todo o Israel espiritual que será salvo. Aqueles que o compõem são aqueles que recebem a bênção de ser a possessão especial de Deus, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Muito bem, aqui nós podemos perceber, não é, como que pensa um adventista do sétimo dia que entende que o sacrifício de Abraão, os israelitas, a circuncisão foi trocada pela fé. E nós podemos perceber que Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, estabeleceu a aliança com Moisés
o casamento com o povo, dizendo que era necessário a circuncisão. Aí vem Paulo, não fala com Deus, nem conheceu Jesus, e diz que não vale mais a circuncisão. O que vale é a fé, porque o que salva é a graça. Então, quem tem mais poder aí? É Moisés que falou com Deus ou Paulo que não conheceu Deus, que não falou com Deus nem falou com Jesus e que muda totalmente a lei segundo o seu pensamento, a sua ideia? Moisés falou diretamente com Deus, é claro que isso é mito, e agora Paulo vem dizer que tudo aquilo que Moisés falou, que Deus falou para Moisés, não vale mais. Mas vale daqui para frente aquilo que Paulo diz, que é para ser a nova lei. Tem cabimento isso? Um grande abraço, tchau.